A gente volta rapidinho quando isso acontece. Deixa eu ligar os microfones aqui, já estamos com o Jorge Lange aqui. No estúdio. Vamos testar teu microfone aqui, Jorge. Bom dia. Tá funcionando, hein? Vozeirão de manhã assim, Vozeirão. né? Acorda já com esse vozeirão forte. Disposição para disputa. Disposição. Bom Agora dia. pode cuidar da voz, né? Porque vai falar bastante certeza, nos próximos né? meses aí. Com certeza. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo ao programa Fala da Ilha. A gente tem feito, Jorge, um debate aqui com todos os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Já passou aqui o Paranhos, o Pacheco, o Marcos Vinícius, vão me ajudando aí. O Walter. O Walter Parzianello, Gugu. o Hélio Laurindo, o Gugu Bueno. Acho que só tava faltando você e o Maurício Teodoro, por questão de agenda, que a gente não conseguiu acertar Maurício ele ficou, ainda. acho que para outra semana, né? Semana que vem acho que vai ser o Maurício Teodoro, só para a gente acertar a agenda. Claro. O Ivanildo, claro, esteve aqui também. Nesse dia eu não pude estar, mas o Ivanildo esteve aqui. E agora você. A gente estava até falando que você, assim, nós temos uma banca de aposta aqui, já deixa eu ficar comentando aqui, nós temos uma banca de aposta de quem que serão os nossos candidatos. E você estava arrebentando nós na banca de aposta. Porque a gente apostou quem são os nomes que permaneceriam até o final nas candidaturas. E eu apostei em você, que você ficava até o fim em todas as candidaturas. Aí você vai lá numa quarta-feira, você vai e diz que você não é mais candidato. Ali a banca de aposta estourou, caiu. E agora voltei de novo. Tá na liderança. Agora estamos de volta na liderança. O que aconteceu, Jorge? Bom, Edson, bom dia. Bom dia aos ouvintes da 104, bom dia aos ouvintes do programa Fora da Ilha. Laís, bom dia a equipe toda aqui, bom dia às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E satisfação estar aqui como pré-candidato, podendo conversar com vocês, podendo trocar uma ideia, podendo discutir alguns assuntos que sejam de interesse da comunidade. Edson, o PSD sempre teve a disposição de ter candidatura própria. Já participamos da última eleição, que foi a primeira eleição do PSD. Se a gente voltar um pouquinho no tempo rapidinho, vamos lembrar que o PSD não existia, foi criado, e o tempo de televisão e rádio e a participação na eleição aconteceu no dia 30 de junho daquele ano de 2012. Então nós estávamos praticamente sem condições de participar da eleição e mesmo assim disputamos a eleição. E graças a Deus tivemos sucesso na eleição, a eleição foi muito boa, a gente aprendeu muito, fizemos uma campanha limpa, propositiva, conseguimos atingir uma grande parte do eleitorado de Cascavel e, no fechar das contas, acabamos fazendo 25 mil votos. Para um candidato que saiu de zero, chegou em terceiro, fez 25 mil votos, acho que foi, para mim, uma realização muito grande, porque eu não imaginava que a gente pudesse ir tão longe. Você sempre entra numa disputa para ganhar. Você sempre sabe das suas limitações, você sempre sabe que o jogo não é exatamente como você imaginou. E de lá para cá, Edson, eu estive aqui, inclusive, na Rádio Norte, por 2 ou 3 vezes, com o João Marcos aqui na segunda-feira, e sempre dizendo a ele, Luiz Marcos, desculpa aí, Luiz Marcos, e sempre defendendo a continuidade da participação do partido nas eleições, e dizendo que eu não tinha abandonado as eleições, a vida pública, que sim, eu continuava trabalhando na minha vida empresarial, mas buscando as melhorias para Cascavel. E anunciei aqui na rádio várias conquistas que nós fizemos em Brasília, como são recursos que ainda não foram liberados por causa dessa crise sem precedentes que estamos passando no Brasil, econômica e crise política do governo federal. Mas são recursos que virão para Cascavel, para a revitalização da Tito Mufato, construção das novas unidades básicas de saúde aqui do Los Angeles, lá do Cancelli, tem mais uma, não lembro qual é o nome, mas foram 3 delas. Sim. E vários recursos que a gente conseguiu buscar e eu continuei trabalhando. E sempre nesse intuito de você participar da construção de uma Cascavel melhor, de você trazer melhorias para a cidade, porém, também levando a minha vida empresarial, que eu preciso sobreviver. Tenho os filhos, tenho os netos, tenho uma família que eu preciso sustentar. E, num determinado momento, já desde o ano passado, o PSD vinha trabalhando para trazer para os seus quadros o Ratinho Júnior, que vai disputar a próxima eleição, será com grandes chances o próximo
governador do estado do Paraná. E o Ratinho estava então no PSC, um partido pequeno a nível nacional, Sim. que não daria a projeção necessária que ele precisasse, ou a estrutura que ele vai precisar para uma campanha de governo do estado. E o Ratinho tomou essa decisão na janela partidária. E nessa janela partidária, o Ratinho vindo, nós tivemos que fazer uma composição no estado do Paraná inteiro, nos 399 municípios. Então sentou um representante do PSD, da estadual, e um do PSC, e começaram a passar município por município como é que seria a ação dos dois partidos. Como juntaria os dois grupos? Justamente. Para que a gente tivesse o melhor aproveitamento possível e fizesse um número maior de prefeitos nessas eleições. Nós pretendemos fazer, com esses dois partidos juntos, 120 prefeitos no estado do Paraná nessa eleição, para ser o suporte para a campanha do Ratinho Júnior. Muito bem, nesse momento eu percebi que aqui em Cascavel tinha a candidatura posta do Paranhos, muito bem colocado nas pesquisas, até porque está exercendo o cargo de deputado, tem toda a mídia, está na vitrine, e é uma coisa natural que a pré-campanha os deputados apareçam mais do que os outros candidatos. Mas isso não foi uma coisa de susto, de medo, de covardia, até porque para quem começou com 0 na eleição passada, eu não teria motivos para isso. Mas eu pensei no grupo, pensei na possibilidade de a gente resolver essa eleição já no primeiro turno, juntando um grupo forte, que é o grupo do PSD. Nós temos hoje, isso não são palavras minhas, são palavras de quem faz análise política, o grupo maior de Cascavel ainda é o do atual prefeito. Sim. Até porque está no poder já há 8 anos consecutivos e esteve 4 anos anteriores antes do Lízias. E o segundo agrupamento mais forte, segundo os analistas políticos, é o grupo do PSD. Até porque vocês têm 4 vereadores. Os 4 vereadores, temos o deputado federal aqui, temos o Ciarra, que estava até pouco tempo no governo, então é um grupo realmente forte. E eu imaginei que a gente poderia juntar essas forças aqui em Cascavel, e eu não sou uma pessoa que preciso de holofote, eu não preciso de cargo, eu não preciso brilhar. Eu sou uma pessoa de grupo, eu sou uma pessoa de construção, uma pessoa que gosta de juntar pessoas para fazer determinada obra. E eu vi ali uma oportunidade de convidar o Paranhos para vir para o PSD, para ser o candidato do PSD, né? E a gente teria aí a junção do partido, facilitaria toda a junção lá na estadual em Curitiba, não colocaria o meu grande amigo Eduardo Ciarra numa saia justa de ter que fazer aquilo que já estava combinado. Então, o Ratinho tem um compromisso de apoiar o Paranhos, o Ratinho, por baixo do pano, ou de alguma forma apoia o Paranhos, nós falamos para eles, queríamos respeitar, e o PSD lançaria a minha candidatura. Mas para evitar esse desgaste, eu me propus a abrir mão. Chamei o Paranhos na minha casa, convidei o Paranhos para vir para o partido, com a condição, né, única de vir para o partido e eu sair da candidatura e apoiar ele para prefeito. Do Paranhos ir para o PSD. Sim. Eu usei a palavra e falei para ele na minha casa domingo agora que ele esteve conversando comigo. Falei, Paranhos, eu falei uma palavra para você assim, sine qua non. Essa palavra significa o quê? Condição única, não existe outra possibilidade. E ele entendeu muito bem, mas o grupo dele, político, que ele já estava articulando para as eleições, não entendeu que seria uma opção boa, ou não quis abrir mão da saída do Paranhos do PSC para vir para o PSD, e isso se perdeu no tempo. Passaram-se mais de 100 dias sem que o deputado procurasse o Evandro Roman, o Ricardo Mion, o Jorge Lange, o Eduardo Ciarra. Ele roeu a corda. Não conversou com mais ninguém. Roeu a corda. E nós entendemos nesse momento, quando não houve a resposta que a gente esperava, Laís, se você fizesse um gesto desse para mim, se você estivesse na situação oposta, eu te daria um abraço e cuidaria de você diariamente para que você fosse o meu caminho até as eleições. Mas o Paranhos não entendeu assim, e nós então colocamos no jogo o Assis Marcos Gurgas para tentar ver se a gente conseguiria viabilizar a candidatura do Assis Marcos. E o Assis Marcos, com o compromisso empresarial que ele tem na família dele, ele não conseguiu se desvencilhar e ele não consegue tocar uma eleição e tocar a prefeitura sem abandonar a empresa. E abandonar a empresa não está nos projetos deles agora, até porque é uma das maiores empresas de hoje do mundo. Não estamos falando de colocar alguém para cuidar um negócio pequeno qualquer
que poderia ser a esposa ou alguém cuidar. Nós estamos falando de uma das maiores empresas do mundo. Então, nessa condição, o partido me procurou e eu, Edson, sou muito responsável com o que eu faço. Como eu abri mão lá no mês de março, quando me procuraram pedindo da possibilidade de eu retornar, eu falei, então nós vamos fazer o caminho inverso. Presidente Ricardo Mion, o senhor vá a Curitiba e converse com o Eduardo Seara. O Eduardo é meu irmão, é da minha casa, eu poderia ligar para o Eduardo, mas vamos respeitar a hierarquia. O presidente de Cascavel foi a Curitiba, falou com o Seara, e o Seara perguntando se o Seara tinha assumido algum compromisso que pudesse impedir essa realização dessa candidatura. O Seara falou, não, se vocês conseguirem convencer o Jorge a voltar, está perfeito, toca o barco para frente. O Ricardo voltou, falei, agora você consulta o Evandro Roman, que é o nosso deputado, é o nosso líder aqui de Cascavel. O Evandro também não havia assumido nenhum compromisso e ficou entusiasmado com a candidatura. Fomos então conversar com o Assis Marcos, que era o nome que estava posto, e o Assis declinou. E aí, depois de cumprida toda essa etapa, eu falei, então eu concordo, com algumas condições. Eu quero uma campanha leve, uma campanha light, uma campanha propositiva, tá? E não quero penduricalho. Eu não quero uma montoeira de partidos, uma montoeira vamos dizer, de siglas que você vai ter que assumir compromissos que vão te impedir de fazer um bom governo. Então, eu estou entrando nessa eleição para vencer, estou entrando nessa eleição para poder chegar numa condição solta, sem conchavo, sem alinhamento de grupo, sem grandes empreiteiras, sem compromisso, sem amarra. Por quê? Porque se nós queremos fazer da nossa cidade uma cidade progressista ainda mais, uma cidade que tenha a condição de implantar um sistema de administração por resultado, uma gestão eficiente, mão firme, cuidar do dinheiro público, fazer economia, porque o país não passa por uma situação boa, onde a gente tenha dinheiro para fazer promessa. Vai ser muito fácil, os candidatos vão para a rua agora, vão prometer o mundo, mas e dinheiro para fazer isso tudo? Então, é uma eleição, Edson e Laís, que carece de experiência administrativa, carece de uma pessoa que tenha bom senso, que tenha condições de implantar um sistema de gestão eficiente para fazer economia, para poder ter aí sim o resultado. Não podemos esquecer que Cascavel recentemente adquiriu uma grande dívida aí, valores expressivos de obras contratadas, de asfalto, de BID, de coisa que terão que ser pagos. E vai limitar, então, muito o poder de investimento do próximo prefeito. Para isso tem que ser competente, tem que ter criatividade e tem que ter mão firme para você poder ter os recursos para fazer o que você imagina que a população esteja esperando de você. Muito bem. Você falou da questão de partidos políticos e eliminações. O jogo, enquanto você ficou esses 100 dias aí meio stand-by, o jogo foi sendo jogado. E o pessoal foi se alinhando com um lado ou com o outro, foi se alinhando. Então, não restam tantas agremiações assim, sem compromisso. A gente sabe que na última hora sempre um ou outro pode mudar de ideia. Mas quais são os grupos hoje políticos que você vai abrir conversa, que você está conversando? Ou você já decidiu, vamos puro sangue mesmo e acabou? Edson, nós temos já definido dentro do partido que, se for necessário, nós vamos só com o PSD. Nós vamos com uma chapa pura, o vice sairia de dentro dos quadros do PSD e nós tocaríamos o barco. Porém, como é uma eleição onde os recursos vão ser muito escassos, nós vamos ter dificuldade, os candidatos vão ter dificuldade, os candidatos milionários aí vão ter dificuldade de pôr o dinheiro. Porque só pode 1 milhão e já não é pouco. É o teto da minha campanha do ano passado, da eleição passada, e que é o teto que máximo permitido pela lei, que será 1.900.000 e alguma coisa para os 2 turnos. É 1,30 no primeiro, né? Então é bastante limitado. E eu tenho certeza absoluta que a Justiça Eleitoral, que a Polícia Federal vai estar em cima, controlando, fiscalizando, e a população também. Porque hoje a população mudou o entendimento sobre eleições. Ainda restam algumas pessoas, ou poucas pessoas, talvez menos esclarecidas, ou talvez que queiram tirar uma vantagem de imediato na eleição, mas a maioria das pessoas busca hoje
segurança, busca hoje a possibilidade de melhorar de vida, de ter um emprego melhor, de colocar o seu filho numa vaga de trabalho, numa universidade. Então, isso não se conquista com a venda do voto. E isso está muito claro, a população hoje tem, a maioria já tem esse entendimento. Então, eu acho que dentro dessas limitações que a Justiça impôs e que vai ser muito fiscalizado, nós precisamos fazer uma campanha mais de mídia social, mais de televisão e de rádio. Então, por isso a importância de a gente conseguir, de repente, uma aliança com 2 ou 3 partidos aí, que a gente pudesse estar juntos, desde que esses partidos tenham a mesma linha de pensamento que a gente. Quais seriam esses partidos hoje, você? Olha, nós já conversamos, abrimos uma conversa com o PROS, tivemos conversando com o Dr. Lucas Santra, fizemos uma conversa com o Walter Pazianel, PMDB, na quinta-feira, na parte da manhã. Ele falou pra gente, a gente até antes estava comentando sobre isso. Isso, e tivemos também uma conversa com o Solidariedade. Conversamos por enquanto só com o presidente e temos mais Solidariedade é o Marquinhos Rios hoje? O Giovanni Ferlin é o presidente e é o grupo que está o Marcos Rios. Então foram esses partidos que nós conversamos, fizemos uma conversa com o Juarez Berté do Democratas, que já esteve conosco na eleição passada. Fizemos até um convite de forma educada para Marlise do PV, que foi a minha vice na eleição passada, até de forma respeitosa, porque a gente sabe que o trem andou e que as pessoas assumiram compromissos. Sim. E a gente não quer ir atrás de quem já tem compromisso fechado. Todas essas pessoas que nós conversamos, que eu citei aqui os nomes, antes de qualquer coisa nos disseram que estavam em conversação, mas que não tinham batido o martelo. Né? E historicamente, né, Laís, a gente já viu aqui em Cascavel as convenções encerradas e depois a ata, 2 dias depois, mudada. Agora não pode mais, né? Deixar até o dia 5 à meia-noite. Eu vi alguém que falou, advogado que não podia deixar aberto, mas enfim. Não, sempre foi proibido. Vai fazer. Mas o problema é assim, a data final é dia 5 à meia-noite. Encerrou. Mas o cartório eleitoral só abre no outro dia, à 1 da tarde. Então, meia-noite. Então você tem madrugada longa. Madrugada longa, muita conversa. E assim, até ontem, lá no evento, do teu discurso, assim, a gente viu que você criticou, falou, já sentindo uma alfinetadinha, assim, né? De que o PSD não tem histórico de abandonar mandato no meio, né? E, assim, isso já define você apontando, não adversários na vida, mas na campanha mesmo, o Pacheco e o Paranhos. Acho que a maior dificuldade tu é crescer perante deles, assim, que você visualiza? Não. Quem é o desafio? Qual é o desafio? Quem que é o teu desafio e quem que você acha que pode ir para o segundo turno já e que teria que ser batido? Porque você, às vezes você tem alguém que é imbatível, você escolhe um outro candidato, vai tentar derrubar ele para ir para o segundo turno. Eu diria para você assim, eu não vou escolher nenhum candidato e nem vou tentar polarizar com alguém, porque isso é bobagem. Quem faz a polarização é a população. A população que vai vendo as propostas e os projetos e vai dando a tendência de quem irá. Eu diria para vocês o seguinte, essa postura minha não é de agora. Eu quero lembrar aqui que Cascavel inteira, e aqui eu não estou defendendo a pessoa, mas Cascavel inteira criticou, e muito fortemente, inclusive o Paranhos, inclusive todos os outros partidos, nós, Edson, eu, você, muita gente, criticamos o Edgar Bueno quando ele deixou, né, o mandato de deputado para vir candidato a prefeito, foi quando ele ganhou a primeira eleição. E foi uma crítica muito grande. E nós do PSD sempre tivemos como objetivo que as pessoas sejam eleitas e cumpram seus mandatos. E aí eu usei no meu discurso ontem o exemplo do homem público Eduardo Seara, que foi eleito em Cascavel com surpresa, cumpriu 3 mandatos de deputado federal, nunca abandonou nenhuma missão parlamentar para vir disputar, teria condições de ter sido prefeito de Cascavel, teria condições de ter sido
um outro cara qualquer, deputado, ou poderia ter tentado senador, mas sempre cumpriu com os seus mandatos. E nós temos isso porque, como é que explica, Laís, que hoje eu vou na sua casa e chego lá e bato lá, Laís, olha, eu quero pedir a você o teu apoio, olhando no teu olho, olha, eu quero ser o melhor vereador que você já pôde ter, e eu em 4 anos eu posso fazer a diferença na vida da sociedade, e você acredita em mim e deposita o seu voto em mim. 2 anos depois eu vou na sua porta e bato de novo. Laís, eu quero ser deputado estadual, eu quero que você acredite em mim, que eu vou ser o melhor deputado estadual que você já teve, vou representar, vou cumprir o meu papel de deputado. Daí 2 anos depois você abandona o deputado e vai para prefeito. Vai bater na porta de novo. Não tem explicação. Isso só é possível porque a nossa legislação eleitoral ela é muito falha. Na minha opinião, e eu não estou dizendo isso porque eu estou numa condição contrária, mas isso é convicção, eu acredito nisso. Eu sou contra a reeleição, totalmente contra a reeleição, jamais participaria de uma reeleição. Tá? E sou contra a pessoa estar num mandato e utilizar aquele mandato para se eleger para outro. Mesmo no cargo de vereador. As pessoas que disputam a eleição deveriam estar fora dos seus cargos políticos 6 meses antes da eleição. Por quê? Porque senão a disputa é desigual. Forte, é desigual. Né? O vereador tem estrutura, o deputado tem estrutura. E aí, como é que faz? Vem uma pessoa como o Edson, por exemplo, que quer ser vereador. Como é que vai enfrentar os 21, os 14, os 18 que estão lá, que tem assessoria, que tem despesa paga, que tem telefone por conta? Fica muito difícil. Então você faz uma briga desproporcional. E eu ainda tenho a convicção de que o país vai mudar, a reforma política vai passar no país e nós vamos acabar com isso. Nós vamos ter, muito em breve, eleições unificadas a cada 5 anos, aonde todos disputam a eleição e só vão para a eleição de novo daí a 5 anos. Mandato único para o executivo e 2 mandatos para o legislativo. Aí nós vamos acabar com esse ciclo, com essa doença político de carreira. Pessoa que participa de todas as eleições. Tem gente que diz, olha, eu tenho orgulho de ter participado de todas as eleições. Ora bolas, mas então é só aquela pessoa que está preparada para representar a sociedade? Não é. Tem que abrir, tem que deixar criar lideranças novas. Você está extremamente correto. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, nós já estamos aqui com o nosso tempo estourando já. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual que é o teu projeto principal para a prefeitura? Assim, qual que vai ser teu carro-chefe? O que você quer chegar lá e dizer, ó, você chegou janeiro do ano que vem, você está lá prefeito. Qual que é a primeira coisa que você quer fazer mesmo? Qual que é a tua grande vontade? Olha, são muitas coisas que eu imagino que a gente tenha que fazer. Mas, dentre todas, assim, a primeira providência que eu tomaria seria a mudança na gestão da saúde de Cascavel. Nós temos que partir de imediato para a gestão plena. Nós temos que ter a possibilidade de, num curto espaço de tempo, aumentar no mínimo o dobro das equipes de saúde da família. Tá? E nós temos que botar um ordenamento no atendimento de saúde. Fazer a digitalização, não, a informatização de todo o sistema, fazer com que a gente tenha o atendimento ordenado e que as pessoas possam ser atendidas. Eu acho que isso é básico, porque é desumano o que acontece, né, Cascavel? Desumano o que acontece no Brasil hoje. O sistema de saúde no Brasil está falido. Mas localmente você vê bons exemplos. Sim. Maringá tem um bom exemplo, Londrina tem um bom exemplo. Por quê? Porque conseguiram avançar mais do que outras cidades e conseguiram deixar numa situação melhor. Se você acompanhar o noticiário de Londrina e o noticiário de Maringá, é diferente de Cascavel, é diferente do Rio de Janeiro. Aqui estão chamando a polícia, porque os pacientes ficam estressados e acabam indo partindo para a violência, que é o limite da Exatamente, mas crise, mas onde é que está o erro, Laís? O erro está que nós não temos a atenção básica lá no início funcionando de acordo, e isso vai estourar nos parques. O sistema de PAC não é para ter porta aberta, o PAC é para ter porta fechada. O PAC só deveria abrir as portas a hora que os postos de saúde fecham as portas. Ou seja, durante o dia todo você ter atendimento nos postos de saúde
e a partir do fechamento dos postos você ter o PAC, que é um Plantão. O PAC faria baixa complexidade, sobraria alta complexidade para o hospital universitário. Exatamente. E no meio disso aí tudo, eu fui buscar um exemplo em São Paulo, já na eleição anterior, nós teríamos que ter em Cascavel 3 ambulatórios, Edson, construídos aí nos cantos da cidade, aí, ambulatórios médicos que fariam a parte intermediária, o que o posto, a UBS não consegue atender e não é tão grave para ir para o PAC, iria para essa intermediária. Raio-X, gesso, sutura, tirar uma unha encravada. Você sabe, você conhece a estrutura do hospital universitário, muitas vezes um médico plantonista do hospital universitário com equipe de enfermagem vai lá tirar uma unha do cidadão. Tem que tirar porque a pessoa precisa, mas olha a estrutura que você dá um tiro de canhão num pardal. E a pessoa tem que ficar lá no hospital no mínimo 3 a 4 dias por causa disso, segurando um leito. Não é uma coisa simples, além da urgência e da emergência que você chega e tinha coisas que poderiam ser atendidas na baixa complexidade, que daí impede, por exemplo, cria uma fila enorme de cirurgias eletivas e outras coisas na cidade, porque você não tem e vai direto para o hospital. Jorge, nosso tempo está estourado aqui, já está o Madison Oliveira e o pessoal já estão aqui aguardando. Vamos te chamar mais na próxima vez já aqui. Como candidato, já, não como mais como pré-candidato, porque agora a gente tem que dizer que é pré, né? Para discutir com mais profundidade as suas propostas, que essa é a ideia do programa, a gente discutir com mais profundidade o que os candidatos querem, não é para um vir falar mal do outro. Se bem que de vez em quando é bom que ajuda na audiência também. Mas a ideia principal é apresentar todas as propostas. Então eu queria te agradecer a tua vinda aqui, já deixar o convite para uma próxima vez para você estar aqui com a gente, para a gente discutir saúde, educação, cultura, discutir como que a gente quer a nossa cidade, qual que é a cidade que a gente busca. Então, deixar aí para você se despedir do pessoal, fique à vontade. Ok. Como não poderia deixar de fazer, a audiência maior da rádio é aqui a região norte. Sim. Então, dizer para os moradores da região norte que no nosso projeto de governo, no nosso plano de governo, existe toda uma atenção para a região norte. Eu não cheguei na região norte hoje, eu já desde 2002 tenho participação no Interlagos, no Floresta, com obras trazidas com recursos do CEA. E meu carro-chefe para a região norte, nós vamos implantar, como foi feito agora, que não tem estrutura, mas estava já no meu plano de governo da eleição passada, a implantação de uma subprefeitura na região norte, com toda a estrutura de secretarias, com toda a estrutura de uma subprefeitura para que possa dar uma atenção diferenciada. A região norte hoje é uma segunda Cascavel. Sim. E não é tratada como tal. Então, para esses ouvintes que são aqui da Norte FM, dizer que podem aguardar aí as nossas propostas, que nós vamos ter, assim, muito focado projetos aqui para essa região, que é uma das regiões mais populosas de Cascavel. Obrigado a todos, um bom final de semana. Obrigada por ter aceito nosso convite aí e boa sorte na tua caminhada. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado ao Jorge. Leislaine, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer novamente e esperar que todos estejam aí semana que vem. Provavelmente teremos aí o vice-prefeito Maurício Teodoro, né? Só uma questão de confirmar. Mas é muito provável que ele seja o próximo entrevistado no sábado que vem. Muito bem, Jorge, muito obrigado. Bem-vindo de volta ao game, de volta ao jogo aí. Boa sorte nas conversas e que você consiga melhorar o debate para as eleições aqui municipais e que sabe você seja o nosso novo prefeito aqui de Cascavel e que consiga executar um excelente trabalho. Muito obrigado a todos, até o próximo programa Fora da Ilha. Vem o Madison de Oliveira, que já está bravo lá do lado de fora, junto com o Marciano, porque nós tomamos o tempo deles. Tchau, até tchau. mais, Até tchau, mais. gente.